Vamos lá, turma, dar continuidade às nossas atividades desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Iniciamos agora, né, com a nossa disciplina produção de texto. Qual é, né, o assunto que nós iremos tratar na nossa avaliação? Reportagem. Muito bem, um assunto bacana, simples, né? Porque a gente é uma coisa que a gente, esses assuntos são legais porque a gente vivencia. Reportagem, o que é uma reportagem? Traz um tema e partindo desse tema eu vou ter o que? Informações sobre ele. Por isso que eu fiz o que? Muitas revisões relacionadas a isso. Eu fiz uma estrutura onde você trouxe o que? O que estava acontecendo, quem estava, né, vivenciando aquele momento e onde ele estava se passando. Tudo isso relaciona-se à reportagem. Eu fiz até um questionamento onde você tinha que dizer a diferença entre reportagem e entrevista, né? Porque tem assim, parecido, porém tem diferenças. A reportagem ela pode trazer o que? Somente o assunto, claro, você vai lá ler. E já a entrevista tem o que? Perguntas e respostas. Então, elas são parecidas, porém elas têm o que? Tem essa diferença, essa relação, né? Então, gente, o nosso livro, ele trouxe o quê? Trouxe até um assunto onde nós trabalhamos, né? E dia 5 agora foi comemorado o quê? O Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui relaciona-se também, a gente questionou, né? O livro trouxe o assunto, né? Para que você possa o quê? Se conscientizar com relação ao uso da água. Então, é uma coisa que todos nós somos responsáveis por economizar água, porque é o quê? É um bem, um patrimônio, né, da humanidade, onde a gente precisa da água para sobreviver. Já pensou se tem dias que na cidade falta água, gente? É complicado. Aqui onde eu moro é muito alto. Sempre que falta água, aqui quando retorna, né, quando chega novamente, é dos últimos lugares que vai chegar, porque é muito alto aqui onde eu resido. E assim, é complicado porque a casa tem muita gente e aí você está sem água para fazer almoço, para tomar banho, para tudo a gente necessita da água. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado de utilizar o bem, que é a água, mas de maneira consciente, economizando, né? Então, o nosso tema, o nosso assunto, creio que ninguém tenha ficado com dúvidas. Vocês até fizeram na revisão, agora eu passei o quê? Para você fazer de acordo com a imagem, né? Você seguiu passo a passo no nosso trabalho avaliativo e agora nas revisões eu coloquei para você ver o que? Tem lá uma tirinha, algo relacionado às HQs, que é o quê? Histórias em quadrinho, onde você vai pegar, né, o tema que está abordando ali aquela historinha e vai criar uma reportagem em cima disso. Olha, na nossa prova também não será muito diferente. Lembrando que as nossas avaliações, elas têm o quê? Um número de caracteres, principalmente nas de produção de texto. Nas outras nem tanto, não tem esse limite. Mas produção de texto, você vai ter que ter um limite de linhas para escrever o seu texto. Por quê? Porque dentro do portal tem o quê? Um limite de caracteres. O que é? As caracteres são a quantidade de letras que você vai estar escrevendo. Então, vai fechar com 15 linhas. Você tem que fazer, né, até 15 linhas, não pode ultrapassar. Então, você já fica atento, já vai, né, pensando aí como que você vai fazer sua avaliação, mas tendo que obedecer essa regrinha que são as 15 linhas, tá bom? Então, gente, é o seguinte, nós fizemos aqui algumas correções, né? Onde se tratou também que eu pedi, de acordo com as atividades do livro, que vocês fizessem e depois me entregassem. Porque eu também vou querer fazer essa coletânea, né, da turma, desses trabalhos que vocês fizeram aqui, dessas atividades práticas de produção de texto, tá bom? Então, gente, foi assim, tem até a questão da produção relâmpago.
Aí você pode se atentar a isso, porque é um assunto mesmo onde você vai trabalhar, né? Olha, lista. Aí o que acontece quando a água acaba? Aí você vai ver a imagem, partindo dessa imagem você vai o quê? Vai fluir uma ideia e você vai ter o quê? Que construir o seu texto, partindo de quê? De ideias, onde cada um de vocês, gente, tem um ponto de vista diferente. Por isso que às vezes tem questões que eu digo, gente, essa questão é pessoal, ou seja, pessoal por quê? Porque eu tenho uma opinião, você tem outra, o colega tem outra. Às vezes a gente tem a mesma opinião, mas a maneira que a gente vai falar sobre aquela opinião, ela tem diferenças. Eu vou dar aqui um tema. Você vai escrever sobre o desmatamento. Aí eu escrevo aquele mesmo título, porém as minhas ideias elas são que diferentes do colega. Por quê? Porque eu tenho minha opinião e ele tem a opinião dele. Embora seja a mesma opinião, o assunto seja o mesmo, mas tem o que? Diferenças. A maneira que eu vou formular o meu texto é diferente do colega. O exemplo aqui em gramática, eu vou pedir para você pegar 3 palavras soltas e formar uma frase. As mesmas palavras são as mesmas, não é isso? Mas você e o seu colega, eles terão que construir 3 frases com essas 3 palavras. Aí cada um vai escrever a sua frase. A mesma palavra, porém, vai ter o que? Sentidos diferentes. Vai ter o que? Uma sequência lógica. As palavras elas vão vir separadamente, né? Em formas e locais diferentes. Então, cada um tem a sua maneira de escrever. Então, nosso assunto de produção de texto é reportagem. Não esqueçam de estar o que? Atualizado com o que nós estamos vivenciando no momento. E fica mais fácil para você estar elaborando esse seu texto, tá bom, gente? E não esquecer, olha, eu até deixei aqui, não temos atividades nesta semana, somente as revisões que você vai estar, né, intensificando os estudos, atualizando suas atividades e estudando ao mesmo tempo. E não esqueçam da entrega das atividades avaliativas até o dia 12, sexta-feira, no e-mail da nossa turma. Gente, olha só, eu acho que não ficou dúvidas, né, com relação a isso, porque eu passei várias revisões e vocês fizeram o quê? Atividades práticas com relação ao nosso tema, que irá estar na nossa prova, que é reportagem. Gente, então nossa aula vai finalizando agora, né? A aula de produção de texto. E você vai fazer o quê? Atualizar seu livrinho. E já no próximo, né, nas próximas, quando passarem as avaliações, nós já estaremos com outro tema, né? Por isso que você tem que finalizar, porque quando eu vou conferir os livros, tem que estar tudo ok, tudo respondidinho. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.